Adonai, Ro'i lo echsar, Bineot deshem, Yarbitseni. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos, capítulo 22. Livro de Salmos, capítulo de número 22. Amém? Ainda tem gente procurando. Vamos lá. Agora sim, amém? Diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam em mim todos os que me veem balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques longe de mim. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois o Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém. Vamos orar? Senhor Deus de graça e de misericórdia, nós voltamos o nosso coração a Ti, Senhor, e nos submetemos à Tua palavra. Fala conosco, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo. Transforme os nossos corações, quebre o nosso orgulho, fortaleça o nosso espírito em Ti.
que a tua palavra possa ser uma semente bem plantada nos nossos corações. E que os nossos corações sejam terra fértil, para que a tua palavra, Senhor, possa crescer e frutificar. Em ti nós queremos ser mudados. Nós queremos ser amoldados ao caráter de Cristo. Fala com a tua igreja, Senhor. Não por causa de mim, mas apesar de mim, dos meus muitos pecados e das minhas fraquezas. Que a tua palavra nos transforme para a glória do teu nome. Em Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, o Salmo 22, ele é chamado por Spurgeon de o Salmo da Cruz. Ele foi escrito por Davi 1000 anos antes de Jesus nascer. E de um certo modo, ele realmente fala de Davi e dos sofrimentos, dos desafios que ele estava enfrentando. Mas as palavras desta profecia, do Salmo capítulo 22, encontraram o seu cumprimento perfeito na pessoa de Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11 e 12, chega a citar esse salmo, dizendo que foi o próprio Jesus que o recitou, que foi o próprio Jesus que o cantou. Então esse sim é um salmo de Jesus também. E a grande verdade que ele nos traz é que o imensurável sofrimento do justo culmina em glória para Deus. Entendendo que esse justo que sofre, ao mesmo tempo é Davi, mas também é Jesus, e se aplica a nós de um certo modo, nós vamos ver isso ao longo da mensagem, a pergunta que nós fazemos é como Deus pode ser glorificado nesse sofrimento? E o texto nos dá 3 respostas para isso. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. A primeira resposta que o texto nos dá de como Deus é glorificado no sofrimento do justo é que o servo de Deus sofre, mas permanece fiel. Observe o versículo 1. Essa parte ela se estende do verso 1 até o versículo número 21. E até esse ponto do texto, o servo de Deus que escreve o salmo, que canta este salmo, ele está falando sobre as angústias que eles têm passado, sobre o sofrimento que ele está enfrentando. E a cada estrofe que ele coloca um sofrimento, na estrofe seguinte, ele coloca um cântico de adoração e fidelidade a Deus. E esse sofrimento dele, nós podemos observar que se passa de 3 modos diferentes, em 3 níveis. E o primeiro nível é que o servo de Deus, ele é abandonado. Observem o versículo 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e não recebo alívio. Agora observe como isso é profundo. A maioria de nós já conhecia essas palavras porque elas foram proferidas pelo próprio Cristo na cruz do Calvário. Foram de suas últimas palavras. Mas conseguimos perceber o quanto isso é sério. De um lado nós temos Davi. Davi, quando fala isso, ele está experimentando um abandono aparente de Deus. Deus não abandonou Davi. Todo o sofrimento que Davi está passando ao longo desse salmo, sobre o qual ele escreve, é uma sombra do sofrimento que Jesus iria enfrentar. Por isso que a profecia se cumpre plenamente nele. E esse abandono que Davi está experimentando é uma sombra do abandono verdadeiro, o abandono que Jesus sofreu na cruz. Davi não está sozinho. Deus está com ele. E se nós acompanharmos os outros salmos, nós vamos perceber que em todos os salmos de lamento de Davi, ele sempre canta novamente: o Senhor está comigo, o Senhor me fortalece. Levanto os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas no caso de Jesus, não. No caso de Jesus, o abandono não é aparente. E se nós formos um pouco mais além, nós observamos que a maioria dos servos de Deus, quando sofrem, eles cantam a fidelidade de Deus. Quem não se lembra de Estevão? O que foi que Estevão viu quando estava sendo martirizado? Ele olhou para cima e viu os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de seu Pai. Em compensação a isso, Jesus, quando está sendo martirizado, ele olha para os céus
e eles estão escuros. Nem o sol brilha. Jesus experimentou o verdadeiro abandono. Jesus experimentou o verdadeiro sofrimento. Jesus experimentou aquilo que nenhum de nós pode experimentar. E isso é mais profundo do que nós conseguimos imaginar. Charles Spurgeon vai dizer que nenhum homem é capaz de penetrar todo o significado destas palavras. Veja bem, nós nascemos afastados de Deus. Nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos inimigos de Deus. Nós somos pecadores e os nossos pecados fizeram a separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 3:3 diz que todos pecaram e foram afastados e carecem, foram destituídos da glória de Deus. Jesus não. Desde a eternidade passada, antes que o tempo existisse, ele era um com o Pai. Ele estava em perfeita comunhão, o Pai, o Filho, o Espírito, juntos, sempre unidos, sempre ligados, sempre próximos. A vontade de um é a vontade de outro, a essência de um é a essência de outro, o poder de um é o poder do outro. Eles são três pessoas, mas são um só Deus. E de repente, por alguns minutos na cruz do Calvário, essa união é quebrada. Que angústia Jesus enfrentou naquele momento. Imagine uma janela de vidro, um vitral, daqueles que tinham nas igrejas antigas. A coisa mais linda do mundo. Todas as cores que ali compõem formam uma imagem perfeita. E de repente, uma pedra é arremessada naquela vidraça. E ela se despedaça. Nenhum homem pode mensurar o sofrimento que Jesus passou. Nós somos crentes. E quando a gente comete algum pecado consciente, que a nossa consciência começa a nos acusar desse pecado, a gente sente por um milésimo de segundo que Deus se afastou de nós. Qual é o sofrimento que nós sentimos? É como se o nosso coração estivesse apertado. Davi sentiu uma sombra disso. E no Salmo 51, ele está desesperado. E ele diz, não retire o teu espírito de mim. Porque a comunhão com Deus é o bem mais precioso que alguém pode ter. E Jesus sabia disso. Ele era um com o Pai. Mas naquele momento da cruz do Calvário, os nossos pecados estavam sobre ele. Toda a nossa iniquidade recaiu sobre o justo. Recaiu sobre o santo Filho de Deus. O nosso pecado estava lá. E Abacuque, capítulo 2, fala que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar a iniquidade. Jesus estava sozinho. Davi estava sofrendo. Mas Davi sabe que Deus não o abandonou realmente. Davi sabe que o Espírito de Deus ainda está com ele. Tanto que no Salmo 51 ele diz, não retires o teu Espírito. Se ele está pedindo para não retirar, é porque o Espírito está lá. Estevão também, quando está sofrendo, ele vê o Pai, ele vê o Filho. Ele é consolado na presença de Deus. Mas quando Jesus está no jardim, ele ora ao Pai. Passa de mim esse cálice. E o Pai não responde. E nem os seus amigos estão acordados para lhe fazer companhia. Jesus foi abandonado. Esse foi o sofrimento que ele enfrentou. E o sofrimento de Jesus não termina por aí. E o texto do Salmo continua. Saltem comigo para o versículo 6. E agora ele vai ter uma parte de confiança em Deus, um louvor. Mas eu quero continuar nessa linha com vocês. Observem o versículo 6, 7 e 8. E ele vai falar, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. O servo de Deus, o servo sofredor, não apenas foi abandonado, mas ele também foi humilhado. E esse texto nos fala tanto da humilhação que Davi estava enfrentando, como da humilhação que Jesus estava enfrentando.
Só que, novamente, eu quero lembrar aos meus irmãos que é um nível completamente diferente. E essa humilhação se dá em 3 versículos. E no primeiro versículo, observe que é o salmista que está se infligindo a humilhação. Ele está falando dele mesmo. No caso de Davi, a gente entende que o homem, quando se depara com a glória de Deus, ele percebe quem ele realmente é. João Calvino fala isso nas suas institutas. Qualquer homem que se depare com a glória de Deus, percebe quem ele realmente é. E é impossível não lembrar de Isaías capítulo 6. Quando o profeta se vê diante dos anjos cantando Santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Davi está reconhecendo a sua condição de verme, de miserável. Ele está reconhecendo quem ele realmente é. Ele não está fazendo nada além de constatando a realidade que já existia sobre ele. No versículo de número 6. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente porque Jesus, ele não é um verme. Ele é Deus. No caso de Jesus é muito mais profundo. Porque ele não apenas constata quem ele é, porque ele não é isso. Mas ele se auto-inflige isso. Ele se esvazia. Ele se auto-humilha. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma humana. E se achando em forma humana, se humilhou, assumindo a forma de servo. E se achando em forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Percebe que não dá para comparar a profundidade do sofrimento de Cristo, o próprio Deus, o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Verbo, aquele por meio de quem tudo foi criado, agora está abandonado na cruz. E ele diz: eu sou verme, não homem. Mas a humilhação dele não para por aí. Porque se já não bastasse ele se esvaziar e se humilhar a este ponto, os homens ao seu redor, as pessoas, a sociedade também o humilha. O versículo 6 e 7 continuam dizendo: objeto de desprezo do povo, caçam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim. Ele está sendo humilhado pelas pessoas ao seu redor. Davi também estava sendo humilhado pelas pessoas ao seu redor. E nós sabemos o quanto ele foi humilhado. Os evangelhos retratam que cuspiram no seu rosto. Cuspiram no rosto de Jesus. E as pessoas zombam dele. As pessoas caçoam dele. E isso dói para o salmista. Isso dói profundamente nele. Mas observe por que isso dói profundamente nele. Não é porque ele tem um ego inflado. Não é porque ele se acha importante. Não é porque ele se acha grande. Ele diz: eu não merecia estar sendo humilhado. Não é por isso. Observe o conteúdo da humilhação. Versículo 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. A humilhação que ele está sofrendo, os insultos que estão lhe causando dor, não são insultos necessariamente contra ele, mas insultos contra o Deus dele. O que dói para Jesus é ver aqueles pecadores miseráveis zombando de Deus. E ele está lá, sofrendo na mão deles, num estado de total abandono. Esse é o sofrimento que ele está enfrentando. Os Salmos, capítulo 69, versículo 9, vai dizer: o zelo pela tua casa me consumirá, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. Para o salmista, insultar o seu Deus é o mesmo que insultar ele próprio. Dói na alma. Quando Jesus entra no templo de Deus, lá em João capítulo 2,
que ele vê as pessoas estão blasfemando contra o nome do Senhor, fazendo comércio, roubando dentro da casa de Deus, o que ele faz? Ele faz um chicote de cordas e sai derrubando mesa, dando em todo mundo, derrubando as coisas e vira banca de dinheiro. Porque ele não suporta ver o nome de Deus sendo blasfemado. E agora ele está ali, vendo o nome do seu Senhor ser blasfemado, vendo as pessoas insultando ele e o Deus dele. E ele não pode fazer nada. E já aqui eu queria fazer uma aplicação para nós. Será que nós realmente nos sentimos indignados quando vemos as pessoas blasfemando contra o nosso Deus? Será que isso mexe com você? No seu trabalho, na sua universidade? Será que as piadas que eles fazem com o nome de Jesus ou com o nome do seu Senhor lhe afetam em algum nível? Será que você tem zelo pela família de Deus? Pela igreja do Senhor? Pelos pastores que a pastoreiam? Como o salmista, você pode dizer, os insultos dos que te insultam recaem sobre mim? Ou você não se importa? Ou nós não nos importamos? Porque eu me incluo nisso também. Quantas vezes a gente até ri dessas piadas? Quantas vezes a gente faz de pouco? Isso causa dor profunda no nosso Mestre. Isso causa dor profunda no nosso Jesus. E em meio a essa dor que ele está enfrentando, ele canta fielmente a soberania de Deus. Não, ele não blasfema. Ele canta louvores ao Senhor, cânticos de confiança, cânticos de fé, cântico de certeza, cântico de adoração. Observe o versículo 3 ao 5 e também 9 ao 11. Tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Versículo 9. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ele percebe que Deus é soberano sobre Israel. No versículo de número 3, ele canta que Deus é o rei de Israel. Veja bem, esse cântico está saindo da boca de Davi. Davi era rei sobre Israel. Mas ele está dizendo, não. O Senhor é o verdadeiro rei de Israel. Tu é que estás entronizado entre os louvores do teu povo. Eu sou só um homem. Deus é soberano sobre Israel. Deus é soberano sobre a história. Porque no versículo 4 até o versículo 5, ele vai falar sobre o passado do povo de Israel. Quando Deus os conduziu, cumprindo suas promessas. Deus é soberano sobre Israel, sobre a história e também é soberano sobre a vida dele. Mesmo diante do sofrimento, ele não deixa por um segundo de perceber que Deus ainda é soberano sobre a vida dele. Do versículo de número 9 até o versículo de 11, ele vai falar exatamente sobre isso. O Senhor me tirou do ventre, o Senhor me fez crescer. Desde que nasci eu fui entregue em tuas mãos. Então me socorra, porque eu pertenço a ti e eu dependo de ti. Ele confia no seu Deus, mesmo diante disso tudo que ele está passando. Deus ainda é soberano sobre a vida dele. Meu irmão, eu não faço a menor ideia do que você está sofrendo, das lutas que você passa na sua casa. Mas a verdade é essa, Deus é soberano sobre a sua vida. Deus é soberano sobre o seu sofrimento. Foi Ele que lhe fez nascer. Foi Ele que lhe sustentou. Se você foi amamentado pela sua mãe, é porque Ele fez assim. A sua vida pertence a Ele. E mesmo que todos lhe abandonem, nele ainda temos confiança e certeza de salvação. E mesmo depois desse cântico de confiança tão belo, o servo de Deus é destruído. A terceira etapa do seu sofrimento. Na primeira ele é abandonado. Depois ele é humilhado. E por fim, ele é completamente destruído. Versículo 12 em diante. Ele vai falar assim: muitos touros me cercam. Sim,
rodeiam-me os poderosos de Bazã. Olha, observe esse texto. A gente não está muito acostumado a ouvir falar sobre Bazã. Bazã é uma região da Palestina que era muito famosa por criar gado. E os gados de Bazã eram conhecidos porque eles eram enormes. Gente, os gados das terras de Bazã, os bois e as vacas de lá, eram enormes de gordos. Os touros eram muito fortes. É tão forte essa expressão que o profeta Amós, ele vai usar esse termo também. Sobre os poderosos, os nobres que eram muito ricos e muito gordos. Eles dizem, aqueles ali são as vacas de Bazã. E tem uma coisa muito interessante nesse texto. Observe que ele vai falar, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Não é assim que está no texto? Só que essa palavra rodeiam-me, do original, do hebraico, quer dizer coroam-me. Esse texto remete diretamente à coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça do nosso mestre. Não se esqueçam que esse texto está narrando. Ele é uma janela para o sofrimento de Cristo. É como se ele estivesse batendo um raio-x da cruz. E ele está mostrando, os poderosos me cercam, eles são como touros furiosos, e eles me coroaram. O sofrimento começa aí, mas não para. O sofrimento dele continua. E no versículo 13 ele vai falar, como um leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Os seus inimigos estão fechando o cerco, estão oprimindo ele com violência. E no versículo 4 ele fala, como água eu me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera e derreteu-se no meu íntimo. Ele está mostrando não apenas o sofrimento externo de Jesus. Ele não apenas foi coroado com a coroa de espinhos, ele não apenas foi humilhado, ele não apenas foi abandonado, mas por dentro ele está sofrendo. O sentimento dele é como se o seu coração derretesse. A angústia que ele está sentindo. Ninguém jamais sentiu uma angústia desta. No Getsemane ele dizia, Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. E a angústia de Jesus no Getsemane era tão grande e tão profunda, que as suas veias capilares estouravam e ele suava sangue. Lucas narra esse fato. Já imaginou alguém estar tão angustiado que começa a suar sangue? Por isso ele diz, eu estou sendo derramado como água, eu estou me derramando como água. E o meu coração está dilacerado, como cera ele derrete dentro de mim. E não para por aí. O versículo 15 ainda fala no final. A minha língua gruda no céu da boca. Ele está com sede. Sua boca está seca, só tem sangue seco lá dentro. Esse é o estado do nosso mestre naquela cruz. E se já não bastasse, no versículo 16, ele fala, cães me rodearam. Não são cães literais. Ele está falando de ímpios, ele está falando de gentios maldosos. Ele está falando sobre os romanos que cercaram o nosso mestre. Cães me rodearam. E agora ele vai explicar, um bando de homens maus me cercou. E eles perfuraram as minhas mãos e os meus pés. E ele termina essa parte dizendo, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. Ou seja, ele está sofrendo, ele está morrendo, ele está morto, pendurado numa cruz, sangrando até a morte. Todo perfurado. E as pessoas não se importam. As pessoas mesmo assim o desprezam, mesmo assim o rejeitam. Eles estão sorteando a roupa dele. Elas se importam consigo mesmas. E com o dinheiro que elas vão ganhar com aquela roupa vendida. Meus irmãos, foram os nossos pecados que levaram Jesus até esse ponto.
Ele não merecia morrer. Ele não pecou. Ele não fez nada para estar ali. Foram os nossos crimes que o levaram a tal. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi o meu e o seu pecado que o levou a esse ponto. E esse retrato da cruz é um retrato máximo do pecado da humanidade. É um retrato final da rebelião contra Deus. A humanidade odeia tanto Deus que o matou. Isso fala de nós. E a profundidade do pecado que penetra o nosso coração. Da depravação que nos atinge. Fomos nós ali. E ainda mais uma aplicação. Será que não temos sido iguais àqueles homens? Aos soldados romanos e aos inimigos de Davi? Fazendo pouco do sofrimento de Cristo? Nós temos consciência que ele morreu. Nós temos consciência que ele sofreu. Para a maioria de vocês isso não é novidade. E mesmo assim nós pecamos todos os dias, dia após dia, os mesmos pecados, deliberadamente. Fazendo pouco. Não se importa. Eu estou mais preocupado comigo mesmo, com o que eu quero. Com o que vai me beneficiar. Enquanto Davi está sofrendo, as pessoas que o cercam desprezam ele. Davi não está morto. E mesmo assim, as pessoas que o cercam já estão dividindo a herança dele. E quantas vezes nós também não fazemos assim? Os nossos irmãos estão sofrendo. Os nossos missionários estão no campo sofrendo. O pastor está sofrendo. E nós continuamos preocupados apenas com nós mesmos. Com os nossos próprios interesses. Com a conta que eu tenho para pagar. Com o carro que eu quero comprar. Às vezes o pregador está aqui pregando e somente está lá longe, na janta que eu vou comer quando chegar em casa. Porque nós não levamos a sério, nós não nos importamos de verdade. Como esses homens perversos, nós estamos mais preocupados com os nossos interesses. Muitas vezes é assim. Que o Senhor transforme o nosso coração pela sua graça. E mesmo assim, mesmo diante disso tudo que ele está passando, mesmo diante da morte, ele permanece fiel. Enquanto ele sofre, ele ainda canta cânticos de confiança em Deus. Observe o versículo 19, 20 e 21. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. Para aí. Agora vem a melhor parte. Esse versículo termina diferente. Esse versículo termina com uma certeza. Tu me respondeste. Ponto final. Ele tem certeza que a última palavra do seu sofrimento vem de Deus. Ele tem certeza que a última palavra vem de Deus. Até o tempo verbal mudou. Não está mais no futuro, está no passado. O Senhor já respondeu. O Senhor já respondeu. A história de Cristo não terminou na sexta-feira com a humilhação dele. Teve um sábado. E depois do sábado teve um domingo. E no domingo tudo mudou. E agora vem o segundo motivo pelo qual Deus é glorificado no sofrimento. No primeiro é porque o servo dele sofre, mas permanece fiel. Mas ele também é glorificado porque ele restaura o seu servo. Observe o versículo 22 ao versículo 25. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia eu te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Ou esse texto que nós acabamos de ler
especialmente o versículo 22, ou ele está falando sobre a ressurreição, ou ele está falando sobre The Walking Dead. Porque o personagem, o servo de Deus, que até o versículo 18 estava morto, agora no versículo 22, está proclamando no meio da Assembleia dos Santos a vitória do Senhor. Sabe o que isso nos fala? Isso nos fala que Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele sofreu isso tudo, mas ele não ficou no túmulo. Ele ressurgiu dos mortos. Ele foi reerguido. Ele foi restaurado pelo Senhor. E por isso a glória é toda dele. Jesus cumpre este salmo perfeitamente. O que é que ele faz depois que ele ressuscita? Exatamente o que ele disse aqui. Ele vai proclamar durante mais 40 dias na terra, no meio dos seus discípulos, no meio do povo de Israel, até para 500 pessoas, a verdade de Deus. Ele cumpre este salmo perfeitamente, porque ele proclamou o nome do Senhor aos seus irmãos, e na Assembleia dos Santos, ele louvou a Deus. E Jesus continua cumprindo esse texto. Ele continua cumprindo esse salmo. Apocalipse, capítulo número 1, fala que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqueles castiçais representam a igreja. Ele caminha no meio da igreja. Jesus está presente. Aqui e agora. Ele cumpre este salmo. No meio dos santos, ele leva nossas orações ao Pai como sumo sacerdote perfeito e imaculado. Ele está vivo. O versículo 24 começa com um grande pois. Ele está dando os motivos pelos quais ele louva o seu Deus. E o motivo é este. Ele sabe que a última palavra da sua vida vem do Senhor. E Deus restaura o seu servo. Deus é glorificado no sofrimento do seu servo. Porque por mais que ele sofra, ele permanece fiel. Deus é glorificado no sofrimento do seu servo. Porque ele o restaura. E Deus é glorificado no sofrimento do seu servo. Porque isso faz o seu nome conhecido em toda a terra. Observe os versículos 26 até o versículo 31. Já caminhando para o final. Versículo 26 ao versículo 31. O versículo 26 vai dizer assim: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Até aí. E nós conseguimos observar 2 verdades poderosíssimas nesse texto. Nesse simples versículo. A primeira coisa que nós observamos é que o sofrimento do salmista, mesmo diante daquilo que ele está passando, no sofrimento de Cristo, ele ainda pensa em nós. Tem coisa mais bonita do que essa? Ele não está falando sobre o seu bem-estar, ele está falando sobre os pobres, ele está falando sobre nós. Nós somos esses pobres e miseráveis, nós que nos beneficiamos do seu sofrimento, nós é que hoje vamos nos fartar da sua presença, do seu pão, do seu vinho, da sua carne, do seu sangue, nós vamos nos banquetear. E por causa desse banquete, como é que o versículo termina? Teremos vida eterna. Algumas traduções vai trazer terão vida longa. Só que essa palavra longa não deveria estar aí. A palavra aí é eterna mesmo. A palavra hebraica que aparece nesse texto quer dizer realmente eterna. O sofrimento de Cristo não nos garante apenas uma vida longa, nos garante vida eterna. E essa é uma verdade poderosa para nós. Os versículos 27 e 28. Ele diz: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E esses versículos trazem uma visão missional muito linda. Note que no versículo 23, ele está falando sobre os filhos de Jacó, os descendentes de Israel. Ele é um israelita falando para israelitas, ele é um judeu falando para judeus. Mas agora a perspectiva dele se abre.
ele demonstra que pessoas virão de todos os povos e louvarão ao Senhor. De todos os confins da terra, as pessoas proclamarão o seu nome e o adorarão. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que ele se entregou, para que não apenas judeus, não apenas israelitas, não apenas os seus discípulos, mas para que de todas as terras, de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos reconhecessem que ele é verdadeiramente Deus e que ele nos salvou. Ele está falando sobre nós mais uma vez. Ele está constatando uma verdade gloriosa de que aqueles que eram não meu povo, agora são povo. Aqueles que eram não amados, agora são amados. Aqueles que eram gentis, afastados, nós que não tínhamos nada a ver, não tínhamos direito, agora fomos feitos filhos de Deus. E Ele reina, Ele governa sobre nós. É assim que ele termina o versículo. Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Versículo 29. Ele vai falar: todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja sua vida se esvai. O salmista quer deixar claro que no fim das contas, não apenas um grupo de pessoas, não apenas os salvos, mas que todos os povos, todas as pessoas hão de se prostrar diante do Senhor. Ele fala isso muito claramente. Ele diz: todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de se ajoelhar diante dele. E meus irmãos, é impossível ler esse versículo para mim sem lembrar de novo de Filipenses capítulo 2. Porque eu citei até um versículo, mas o versículo continua, eu citei até o versículo 8, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o texto continua, e no versículo 9 até o versículo 11, ele vai dizer: por isso Deus o exaltou, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que o mataram o verão e também se prostrarão diante dele. Todos se ajoelharão diante de Cristo. Todos terão que se curvar diante de sua sujeição, porque Ele é Deus. Ele sofreu. Digno é o Cordeiro, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas, reinos e nações, e nos constituiu reino e sacerdotes. E já terminando, o versículo 30 e 31, ele fala: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E com esse texto ele está falando que o sofrimento do justo deixa um legado, uma semente para gerações futuras. No caso de Cristo, o legado do seu sofrimento é a igreja, somos nós. O seu sofrimento plantou uma semente no coração dos seus discípulos, que foi crescendo. De Paulo passou para Timóteo, de João passou para Policarpo, e aí foi crescendo até chegar na gente. A posteridade o conheceu. Mas no caso de Davi, isso também é verdade. O sofrimento de Davi traz grandes lições para ele e grandes lições para os seus filhos. Traz lições para nós até hoje. Da mesma forma que também os nossos sofrimentos traz lições poderosas para a nossa família, para as pessoas que nos cercam, para gerações futuras. Aquelas crianças que vieram aqui, elas estão aprendendo conosco. Elas nos observam. Elas veem como nós reagimos. Papai, mamãe, o seu filho vê como você age em casa quando as coisas estão apertando. Quando você não tem dinheiro para pagar a conta. Ele vê como você reage quando existe uma diferença de opiniões dentro do casamento. E tudo isso vai deixar uma semente plantada no coração dele. E se você plantar a semente de justiça, meu irmão, a posteridade servirá ao Senhor, e as gerações futuras ouvirão falar dele. Amém? Para terminar, o versículo 31 diz: e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Ele agiu poderosamente. O texto termina com a constatação perfeita
de que a vitória final da salvação é uma obra soberana de Deus. Ele que fez tudo, do início ao fim, desde a humilhação, o esvaziamento, o sacrifício de Cristo, até a sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão aos céus e a sua glorificação. Tudo isso foi o Senhor quem fez. A nossa salvação vem dele e é por isso que volta para ele como glória ao seu nome santo para todo sempre. Já concluindo, o fechamento desse salmo me lembrou muito um versículo que eu amo. É o cântico dos anjos no céu. É o cântico dos anjos no céu. Está em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3 e 4. Que diz assim: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém, meus irmãos?